Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, gente, não tem como deixar de gravar um podcast. Eu não tinha como deixar de gravar um podcast para falar de Fluminense, né? A conquista da Recopa Sul-Americana é um título, talvez para muita gente, de menor expressão, e de fato é, né? E de fato é apenas um jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Mas eu acho que o simbolismo, acho que mais do que tudo é o simbolismo. É mais um título que vai para a galeria de troféus do equipe do Fluminense, sim. É uma grana interessante que se ganha sim, mas eu acho que era uma questão de enterrar fantasmas do passado, né? Eu nem falei muito sobre isso ontem, porque eu não gosto muito dessa coisa de. Às vezes a gente entra na brincadeira do torcedor, a gente fala um pouco sobre o assunto. Ontem eu não quis entrar muito no detalhe, porque eu acho que o momento, assim, acompanhando a repercussão do torcedor nas redes sociais, o momento era de festa, o momento era de celebração. Apesar das más atuações recentes no campeonato estadual, o momento do torcedor do Fluminense era voltado para esse jogo, né? Apesar de não valer grande coisa, era um título, a gente volta a repetir, todo título tem a sua importância, mas uma recopa, né? Se em frente a disputar uma final de campeonato estadual com o Flamengo, existe uma diferença muito grande, né? Então eu não quis nem falar muito sobre isso, porque tem essa tal da mística, né? A gente muitas vezes fala e cita algumas, alguns tabus que existem no futebol, né? Alguns tabus incômodos. Por exemplo, o ano passado a gente falou do caso do Palmeiras com o Boca, né? Cara, acho que esse é um grande exemplo de que os tabus existem, eles fazem parte não só do esporte, eles fazem parte, às vezes, muitas vezes são karmas da vida, né? Mas eles existem para serem quebrados, né? E eu acho que fica o exemplo aí, talvez, a inspiração para muita gente, inclusive com o próprio Palmeiras. A gente cita aqui, mas não é em tom de demérito, né? A gente traz apenas números que eventualmente, às vezes, muitas vezes eu falo, até como uma provocação para a equipe, né? Quando a gente cita a equipe tal, não vem, o retrospecto recente contra outra equipe não é legal. Eu digo pessoalmente, eu falo isso com um tom de criar uma provocação, né? De, poxa, é a hora de quebrar esse tabu, é a hora de mudar as coisas, né? Só que para o Fluminense era uma coisa tão dolorosa, era um negócio assim tão cabuloso que eu falei, pô, ontem eu me abstive de comentar, falei, pô, não vou falar, vamos manter as boas vibes, né? E torcer, né? Eu digo isso com uma opinião pessoal, sempre falo aqui, torço para as equipes brasileiras e torcer para mais uma conquista do Fluminense e mais do que uma conquista, né? Bater a LDU, enterrar de vez esses fantasmas do passado, a LDU provocou, e eu acho que tudo isso serviu de combustível, né? Fora a atuação dentro de campo, 2 gols do Arias, mas eu acho que tudo isso, todo o clima de provocação, a festa da torcida, tá? Então aqui a gente vai trazer algumas notícias sobre o Fluminense, sobre essa conquista da Recopa Sul-Americana. Volto a repetir, muita gente vai minimizar, e eu acho que assim, em termos de grandeza, não dá para se equiparar, mas existia uma série de coisas envolvidas, e especialmente a mística de jogar mais uma vez contra a LDU. Apesar de tantos anos passados, existia essa mística e a provocação, e a LDU tentou jogar no psicológico, sabe que é uma equipe inferior, né? Tentou jogar, tentou empurrar para o psicológico. E o Fluminense tirou isso de letra, né? A equipe do Fluminense tem feito isso de forma muito competente desde o ano passado e conquistando a Libertadores com muitos méritos, né? Com muita competência, com muita maturidade, com muito protagonismo. E dessa vez o Fluminense manteve mais uma vez o protagonismo, né? Vambora. Conquistou a Recopa Sul-Americana pela primeira vez o Fluminense. E aqui a gente traz apenas a lista de alguns campeões, né? Times tinham com 4 títulos, o Boca Juniors, o River tem 3, e aqui com 2 títulos, São Paulo, Olímpia, LDU, Internacional, Grêmio, as equipes com um título, aí a lista é longa, né? Nacional, Independente, né? O rei de Copas, né? O maior campeão da Libertadores, temos o Corinthians aqui, Flamengo, o Palmeiras, tá? O Fluminense está aqui nessa lista, tá? O atual campeão. E aí eu falo, além das glórias, né? Além de um troféu que vai para a galeria de títulos do clube, 1,8 milhão de dólares, né? Essa brincadeira que na cotação atual, cerca de 9 milhões de reais, né? É uma grana que vem muito bem a calhar, né?
Então, além das glórias, do título, de enterrar fantasmas do passado, que eu acho que isso tem muito mais valor, é a grana, né? A grana que é muito generosa. Bom, vamos embora. Aqui eu sempre gosto de destacar a festa da torcida, o maior patrimônio de qualquer clube, tanto que a gente sempre fala quem tem a melhor, quem tem as maiores camisas são os que têm os maiores torcedores. Isso de fato não tem como a gente abstrair, né? Porque o torcedor é público, é o que alavanca as vendas, né? É o que traz dinheiro para o clube e para os patrocinadores do clube, enfim, fornecedores de material esportivo. Então, a festa da torcida eu sempre gosto de deixar um destaque, tá? Um artigo aqui por Davi Barros, Gustavo Garcia, Marcelo Neves, deixando os créditos aqui, algumas imagens, tá? Do, da festa da torcida no Maracanã, né? Absolutamente espetacular. Eu acho que o torcedor do Fluminense, o torcedor tricolor, tem feito uma festa muito bonita desde o ano passado, acreditando no título, na conquista da Libertadores, mas sempre com muita humildade, né? Sempre empurrando a equipe, aquela confiança tradicional de qualquer torcedor, aquele sonho de qualquer torcedor, mas em nenhum momento soberba, né? Em nenhum momento olhando de cima, sempre olhando no mesmo nível, é um adversário a ser batido e respeitado. Então a conexão ela é muito bonita, né? Aqui mais algumas imagens, deixando os créditos aqui ao GE, tá? E aqui algumas outras imagens de rede social, tá? Torcida aqui, caixão da LDU, né? O torcedor é absolutamente espetacular e por isso que eu sempre gosto de trazer algumas imagens, tá? Aqui o Fluminense obviamente ia devolver a provocação, porque a LDU chegou no Rio de Janeiro com camisetas, né? Se eu não me engano, com as palavras de mais uma vez no Rio, né? Mais uma vez no Rio. Tinham motivos para provocação, é que o Fluminense provoca, né? Mas, uma vez mais em Rio, né? Desculpa pelo sotaque castelhano aqui, espanhol, mas enfim, né? A provocação da LDU tinha motivo, obviamente, né? É, duas perdas de título por Fluminense em 2008 e 2009. 2009 já era uma ressaca de 2008, mas o de 2008 foi muito dolorido, né? Eu me recordo muito bem naquela final, o ambiente era muito bom. Eu torci muito pro Fluminense, confesso a vocês, nessa final, mas não deu, né? O ambiente muito espetacular, tal. Infelizmente não rolou. Perda de título nas penalidades, né? E aí na temporada seguinte, mais uma vez, mas aqui é o que eu falei, aí já tava numa ressaca, naquele vórtex de más vibrações, e agora enterra de vez, tá? Conquista da Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024, mais uma vez no Rio de Janeiro, tá? Então o Fluminense dá o troco em grande estilo e jogando muito mais, né? Eu volto a repetir, tentou jogar na mística, tentou jogar na provocação, eu acho que é válido, tá? Mas depois que você provoca, você vai ouvir e eles vão ouvir bastante. Isso pode ter certeza que eles vão ouvir bastante. Aqui, ó, a delegação da LDU com a camisetinha, né? Uma vez mais, Rio, né? Enfim, né? Enfim, a provocação acho que é válida, ela faz parte do cenário desportivo, mas como eu falei, depois que você provoca, se der tudo errado, você vai ouvir muita cornetagem, né? E eles devem estar ouvindo até agora, deve ter torcedor nas redes sociais dos jogadores ali da LDU até agora postando coisa, né? O famoso chupa, tá? Aqui algumas fotos da comemoração, né? Fernando Diniz com os torcedores, aqui o Marcelo com a criançada, aqui o goleiro Fábio, né? Eterno Fábio, né? O Highlander do nosso futebol. É impressionante o que esse goleiro vem fazendo, né? A gente falou ontem de Everton, um pouco inseguro, né? Bastante inseguro. É impressionante como este jogador aqui, ele não transmite nenhum tipo de insegurança, né? É impressionante. Eu falei e vou repetir. Highlander do nosso futebol e tem lenha para queimar, hein? Segundo o Diniz, ainda tem lenha e eu acredito, né? Pelo que a gente vê dele, de atuações dele, tem muita lenha para queimar ainda atuando como profissional, tá? Parabéns ao Fluminense, deixar aqui o nosso parabéns. Confesso a vocês, fiquei muito feliz. É óbvio que os rivais não gostam, né? Tava doido para tirar uma casquinha, e isso faz parte também, né? Imagino eu que flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, tava todo mundo ali pronto para tirar uma casquinha, mas não deu. Quem vai tirar a casquinha é o torcedor tricolor neste momento.
Me alegro muito, né? Tem muita gente que torce contra o Diniz. Eu sempre elogiei. A gente faz a crítica quando acha que tem que fazer. Sempre fui um grande fã, um torcedor do trabalho do Diniz. Infelizmente não deu certo na seleção. Torci muito, muito para que desse certo, mas infelizmente não deu. É um trabalho, a gente falou desde o início. É um trabalho que precisa de sequência, de muito treino. E isso é o tipo de sequência e treino que um treinador de seleção, infelizmente, não tem. Acho que ele tem capacidade de treinar uma seleção ainda, mas ele precisa mudar algumas coisas no seu trabalho. E isso é uma coisa que vai vir naturalmente, porque os grandes títulos já estão vindo. Até então era um treinador criticado e até por isso muito criticado por ser treinador da seleção brasileira naquela altura, por não ter um grande título no currículo. Agora ele vai acumulando grandes títulos. Né? E eu acho que essa maturidade, esse aprendizado de repente treinar uma seleção, perdão pelo barulho do celular, gente, é uma coisa que vai vir com o tempo. Né? É uma coisa que só o tempo vai trazer e ele tem tudo, acho que, para adquirir esses conhecimentos e eventualmente no futuro retornar a uma seleção, não necessariamente a brasileira, mas qualquer seleção, tá? Nossos parabéns aqui ao Fluminense. Vai tirar onda, tem que comemorar mesmo, tá? Tem que comemorar mesmo. Uma grande conquista e é o que eu falei. Eu tô sendo repetitivo aqui, mas eu acho que mais do que levantar o troféu, mais do que a premiação, é assim, é você enterrar um fantasma de tantos e tantos anos, assim, de uma coisa que machucava muito o torcedor. Você conversava com um torcedor tricolor, assim, era uma coisa que machucava demais, né? Era uma coisa que machucava demais. Eu acho que assim, vai ser, se dá para equiparar, talvez é algo que o torcedor do Botafogo vai sentir por muito tempo da temporada do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? E vai enterrar esse fantasma, tá? Torcedor botafoguense, fique tranquilo, esse fantasma será enterrado eventualmente. Pode levar um tempo, como aconteceu com o Fluminense, mas eu imagino que sim. Todos os tabus eles existem para serem quebrados. E eu acho que pode haver rivalidade, pode haver tudo, cores de camisas diferentes. E aqui eu citei, por exemplo, o caso do Palmeiras, já citei o Botafogo agora também. O Fluminense é um grande exemplo. Espero que essas equipes usem o Fluminense como um grande exemplo. O São Paulo quebrou um tabu longevo, assim, de longuíssima data, né? Nunca havia vencido o Corinthians, perdão ao torcedor corintiano, mas apenas para citar um tabu, né? Eu nunca havia vencido o Corinthians na Neoquímica Arena desde a fundação, né? Eu não estou aqui dizendo isso para desmerecer o Corinthians, exatamente para exaltar o feito do Corinthians. E o São Paulo conseguiu quebrar esse tabu. Então hoje, nessa temporada, a gente já teve dois grandes exemplos de que os tabus existem, mas eles existem para ser quebrados. E algumas equipes, cara, tem que trabalhar isso, né? E usar isso de inspiração. Dá para quebrar, né? Dá porque só depende da gente, né? Dentro de campo. A gente tem que resolver dentro de campo. E o Fluminense foi lá e resolveu dentro de campo, tá? Vamos embora. Vamos seguir aqui com as notícias esportivas. Hoje vai ser um pouquinho mais curto mesmo. Ainda bem, né? Para dar um descanso. Sexta-feira, né? Como que anda as investigações do Paquetá? Tá andando ainda, tá? Já era para ter encerrado as investigações. Aqui a matéria do site O Globo, por João Pedro Fragoso. Eu tava eu até desci, né? Tava scrollando lá pro topo, porque eu tava vendo o prazo, né? Se eu não me engano, aqui, ó, de acordo com o documento, foi identificado. Aqui é sobre o caso, né? Mas as investigações, o prazo para concluir as investigações era no dia 11 de outubro, mas a federação solicitou que novas provas fossem anexadas e estendeu o prazo. Então, está seguindo as investigações ainda. O Paquetá já deu o depoimento dele, né? Enfim, vamos ver como é que vai seguir. Por que eu estou falando de Paquetá? Porque ele muito provavelmente vai ser convocado pelo Dorival Júnior, tá? Convocação está chegando. Sexta-feira, às 13 horas. Então, aqui a gente fica na expectativa pela convocação do técnico Dorival. Confesso a vocês, não vou pôr nenhum tipo de preconceito, né? Porque muita gente. E eu faço minha culpa, que matéria por Caio Mota, voltando ao GE. Ixi, Maria, tá passando o carro da fruta do som. Vai estourar aí pro microfone, eu peço perdão. Tem jeito, né? Tem jeito. Pessoal aqui no bairro vendendo coisa, cada um no seu corre. E eu confesso a vocês, eu faço meia culpa, né? Nas convocações do Tite, nas convocações do Ramon, nas convocações do Diniz, a gente sempre coloca, e eu faço meia culpa aqui, tá? A gente, eu vou dizer assim, muita gente, tá? A gente colocava sempre um preconceito, né? Ah, quero ver uma renovação,
quero ver uma renovação. Essa é a primeira vez em muito tempo que eu realmente digo isso genuinamente. Eu estou sem nenhum tipo de preconceito, né? Eu estou apostando todas as minhas fichas no Dorival Júnior. É um nome que eu vim citando desde que o Tite saiu, né, da seleção brasileira. Chegou o Ramon, falaram do Carlo Ancelotti. O Dorival Júnior é um nome que eu venho citando lá atrás, né? Há muito tempo eu venho citando o nome do Dorival Júnior, então eu torci muito para que ele chegasse à seleção. Ele chegou e agora, sim, cara, vou comprar a ideia, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Quem ele convocar, eu vou dar meu voto de confiança. Sejam figurinhas carimbadas. A gente sempre fala aqui, poxa, tem que dar chance aos novos, tem que renovar, mas a gente entende que os medalhões estão lá por um motivo, né? Para carregar essa responsabilidade, para assumir o protagonismo. E o Dorival, ele é um cara que consegue levar isso pro jogador. Ele é um cara que consegue transmitir isso. A gente já viu isso no Flamengo, ele fazia isso no Flamengo e ele repetiu a dose no São Paulo, logo na sequência, né? Então, é um cara que conhece pouco, né, do ambiente de grupo. É um cara mais resenha, como eu falei, porque como você não tem muito tempo para treinar, você tem que ser um cara mais resenha, mas você, cara, tem que saber ser resenha, né? Eu falei do Diniz, citei o Diniz, que o Diniz é um treinador resenha, tá colocando os caras ali porque os caras meio que o contrataram, né? E aí, ser treinador resenha nunca funciona. O Dorival é um treinador resenha. Ele vai colocar os medalhões mesmos, os caras que vêm sendo convocados. Na minha opinião, acho que ele vai fazer isso. Ele não vai fazer uma grande mudança, mas no trabalho dele, ali internamente, ele tem muita coisa diferente. Eles conseguem mudar a mentalidade do jogador. Eu acho que é isso que falta. Eu não tenho dúvida do talento do Neymar, por exemplo. Eu não tenho dúvida do talento de. Pô, quem vem sendo perseguido aí pela torcedora, nem sei, né? Quem vai ser o Fred foi muito caçado pelo torcedor depois da eliminação, né? Eu não tenho dúvida da capacidade dos jogadores que protagonizaram de repente o vexame do jogo contra a Croácia. Não tenho dúvida, são jogadores talentosíssimos, né? O que acontece? Mentalidade. O Dorival Júnior eu acho que é um cara que vai agregar. Fico na expectativa da convocação, mais uma vez deixando o destaque aqui, 13 horas, horário de Brasília. A promessa é de novidades, apesar de tudo, não dá para gravar que é novidades, tá? A gente muito provavelmente vai ver figurinhas novas, caras novas, mas a base, o alicerce, eu acho que vai ser o mesmo. Por isso que eu tô falando assim, para todo mundo que está na expectativa de uma grande renovação, a renovação talvez vinha nos coadjuvantes, né? Nos caras que podem se tornar protagonistas. O alicerce da seleção vai continuar sendo o mesmo. Por isso que eu faço aqui, cara, gente. Vamos assistir sem preconceito, vamos com calma. O Dorival não pode mudar tudo, né? E ele nem quer mudar tudo, até porque ele tem essa responsabilidade de manter o ambiente. Ah, os caras não têm que reclamar, eles não mandam na seleção. Não tem. A gente sabe como é que é o meio do futebol, né, gente? Você tem que saber lidar com adversidades, com essa questão da vaidade, e o Dorival Júnior é um cara que sabe trabalhar muito bem. Eu acho que esse é o ponto, né? O Dorival, diferentemente de outros treinadores que passaram até recentemente pela seleção, ele sabe lidar muito bem com a questão da vaidade, né? Ele não suprime a vaidade precisa existir, porque isso torna o jogador quem ele é, mas ele potencializa as características técnicas, né? Não a vaidade. A vaidade sempre vai existir. Se você souber administrar, e o Dorival sabe fazer isso muito bem, a coisa tende a dar certo, né? Enfim, promessa de novidades. Eu não esperaria grandes novidades na questão assim da base, né? Qual o time que vai entrar em campo? Quem que vai jogar de titular? Eu não vejo grandes novidades. Eu acho que a gente vai ver algumas figurinhas carimbadas e eu acho que faz sentido. E aí nos coadjuvantes, e o coadjuvante, gente, aqui não é desmerecendo, eu digo assim, o banco de reservas, né? Aí sim eu acho que a gente vai ver muitas novidades, né? Dentro da equipe titular vai ter uma novidade ou outra, certamente, mas a essência, né? A base da seleção vai ser a mesma que a gente tem visto nas últimas convocações. Imagino eu, tá? Se for uma grande renovação, eu vou aplaudir o Dorival Júnior de pé, tá? Se não for uma grande renovação, vou aplaudir sentado, né? Com bastante expectativa. Mas se ele mudar muita coisa, aí eu vou aplaudir de pé mesmo, vou fazer faixa, vou fazer o caramba, tá? É isso, gente. Ó, vou encerrando por hoje. Deixar aqui os nossos votos, né? De boa sexta-feira, o famoso dia de maldade. Então vamos pegar leve, vamos com calma. Sei que a semana foi difícil, trabalhosa, muito estresse. É um dia de relaxar, descontrair. Você que nos acompanha até aqui,
peço para deixar uma moral, né? Deixa uma moral aí pra gente. E semana que vem nós estamos de volta, né? Vamos acompanhar a rodada dos estaduais, vamos com calma. Está retornando, vamos tentar manter a sequência, né? Vamos tentar manter a famosa regularidade. Tá, com isso eu encerro. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana, um forte abraço e semana que vem nós estamos de volta. Tchau.